Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futpedia e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou contar a história do escudo do Porto e o que significa cada pequeno elemento que aparece no escudo. Então, até o final do vídeo você vai saber o que significa aquele dragão, por que tem uma coroa, por que Porto é conhecido como cidade invicta, inclusive tem uma faixa escrita invicta no escudo do Porto, e todos os outros elementos que aparecem lá. Então fica comigo até o final desse vídeo que de quebra você vai aprender também um pouco da história de Portugal e da cidade do Porto como um todo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, sem enrolação, eu já vou começar falando da parte principal do escudo, que é a parte maior e que já estava lá desde o comecinho do Porto, que é aquela bola azul com as letras FCP. Eu vou estar deixando o escudo do Porto aqui para você ir vendo tudo que eu estou falando, você conseguir enxergar aqui no escudo. E a bola basicamente faz referência ao esporte que o Porto joga, né, que é o futebol. E a letra FCP significa Futebol Clube do Porto. Então, esse é o significado principal da bola. A bola tem um formato antigo, né, ali vocês podem ver. E ela é azul por causa que é a cor da cidade do Porto, mas também é a cor que tinha a antiga bandeira de Portugal. Eu vou tentar colocá-la aqui também para vocês verem que a bandeira antiga de Portugal era azul e branca e é as cores que o Porto segue hoje. E o próximo elemento que eu vou falar é o elemento que chama mais atenção, que é aquela coroa, né? Tem a coroa, o dragão e a faixa invicta. Cada elemento desse significa uma coisa. Então, começando ali pela coroa, a coroa é uma coroa ducal. E o que significa isso, uma coroa ducal? É uma coroa de duque. E não sei se você sabe, mas cada personagem ali da realeza, ele tem um tipo de coroa diferente. Então existem coroas de duque, coroa de grão-duque, coroa de conde, de rei, de príncipe, várias coroas diferentes. Ela tem designs diferentes. E essa coroa que está aí no escudo do Porto é uma coroa ducal. E por que é uma coroa ducal, não uma coroa de rei, não uma coroa de príncipe? Isso porque o segundo filho do rei de Portugal, ele recebe o título de Duque do Porto, e por causa disso, a cidade do Porto tem o seu brasão da cidade ali, uma coroa ducal que faz referência ao Duque do Porto, que é o segundo filho do rei de Portugal. E se isso tudo parece meio estranho para você, na real, isso é bem comum de acontecer. Inclusive, se você viu o vídeo do Wrexham, você já sabe que isso é bem comum, porque lá eu expliquei o porquê o primeiro filho do rei da Inglaterra é chamado de Príncipe de Gales, né? Lá ele recebe o título de Príncipe de Gales. Portugal não é diferente, o segundo filho do rei recebe o título aí de Duque do Porto. Eu já vou explicar um pouco mais do porquê que ele recebe esse título e qual que é essa história. Então, se você já está curtindo o vídeo até aqui e gostou dessas explicações e curiosidades, se prepare que vai vir muito mais, então já deixa o like. E se você não fez ainda, se inscreve no canal. Agora, partindo para o segundo símbolo que mais chama atenção ali no escudo do Porto, que é aquele dragão ali em cima. Por que tem um dragão no escudo do Porto? Para contextualizar, se esse vídeo tivesse sendo gravado em 1922, a gente só teria falado da bola, né? O brasão de armas da cidade do Porto foi adicionado ao escudo em 1922, junto com ele tem aquele símbolo ali no meio quadrado, tem uma medalha, né? E tem o dragão em cima da coroa, e esse dragão ele é o símbolo ali da cidade do Porto, e ele já vinha sendo adotado, o dragão ele já era adotado por alguns soldados e membros da realeza de Portugal. Inclusive, a família Bragança, que é uma importante família que reinou ali em Portugal, eles tinham o dragão no seu símbolo ali, né, no seu brasão de armas. Então, o dragão vem desde essa época aí, e ele virou um dos símbolos da cidade do Porto também. E agora, para explicar o que significa aquela faixa escrita invicta em volta do pescoço do dragão ali, e para explicar o que significa essa faixa, eu preciso voltar lá para 1832, quando aconteceu o cerco do Porto. E esse cerco aconteceu porque o irmão do monarca que reinava naquela época, né, o monarca que reinava naquela época era o Dom Miguel, e aí o irmão dele, o Dom Pedro IV, resolveu se revoltar contra ele ali, e aconteceu uma guerra entre esses dois irmãos. O Dom Miguel ele era absolutista e o Dom Pedro IV ali ele era mais liberal, e aí ele organizou uma revolta contra o seu irmão. Ele ficou localizado ali na região do Porto, e as tropas do Miguel foi lá até Porto e cercou a cidade para tentar derrotar ele nessa batalha. Porém, a cidade do Porto ela resistiu muito bravamente, ela não foi derrotada. Por isso que ela recebe ali a alcunha de invicta, porque ela, por mais que ela tenha ficado ali 2 anos sobre um cerco das tropas do Dom Miguel, eles conseguiram resistir
e o Dom Pedro IV ele saiu vitorioso dessa batalha. Não vou entrar muito a fundo nos motivos da batalha, porque não é o objetivo do vídeo, mas é bem interessante saber um pouco mais dessa história, já que depois dessa batalha, a cidade do Porto ela acabou recebendo muita atenção dos monarcas que vieram a seguir, né? A cidade do Porto ela foi condecorada, ela recebeu uma ordem de condecoração, que eu já vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, e aí muitos elementos que aparecem no brasão da cidade, elas vieram em decorrência disso aí. E isso puxa até uma explicação de um outro elemento, que não sei se você já reparou, e olhar com mais atenção, eu só fui reparar isso quando eu fui gravar esse vídeo, que no meio ali do brasão de armas, que tem em cima do escudo do Porto, tem um coração. E esse coração é justamente o coração de Dom Pedro IV, porque depois de sair vitorioso, ele ficou muito grato aos cidadãos do Porto, né? Ele dedicou a vitória a eles, ele só conseguiu vencer graças à bravura dos portistas ali, e ele ofereceu o seu coração de verdade à cidade do Porto. Então, quando ele morreu, o coração dele ficou armazenado lá na Igreja da Lapa, em Portugal, e aí por isso tem um coração ali no brasão de armas da cidade, consequentemente no escudo do Porto, que é o coração de Dom Pedro IV aí, que ele ofereceu à cidade. É uma história bem interessante, bem poética, né, cheia de simbolismos interessantes. E aí, depois disso, de explicar a faixa, de explicar a coroa, o dragão, o significado da palavra invicta, a gente tem um outro elemento que chama muita atenção, que é um colar com alguns castelos ali em volta. E esse colar é daquela ordem que eu falei, que Porto foi condecorada, que eu vou até ler aqui, que é o colar da Grão Cruz da antiga e nobre ordem da Torre e a Espada, de valor, lealdade e mérito. É uma ordem bem gigante, né? E aí, essa é a medalha dela. Ela tem vários elementos, né? Não sei se vocês sabem, não vou explicar muito a respeito de ordens, mas existem ordens de igreja e ordens militares, e uma dessas ordens é a Ordem da Torre e a Espada, que tem esse nome grande aí, mas a gente vai resumir. E essa ordem é uma condecoração que os monarcas eles podem dar para algumas pessoas. Na Inglaterra isso é muito comum também, em Portugal não é diferente. E aí essa ordem, quando uma pessoa ela é condecorada com essa ordem, ela pode receber alguns elementos que simbolizam essa ordem. Então tem um colar, pode ser uma placa também, uma banda, né, que é uma faixa, e tem uma fita de peito também que faz parte dessa ordem. Eu tenho a imagem de todos os elementos que representam, vou tentar colocar aqui também para vocês saberem do que eu estou falando, mas basicamente esse cordão em volta, então, é o cordão da condecoração que a cidade do Porto recebeu dessa ordem da Torre e a Espada. E aí, por fim, a gente tem um quadrante ali no meio, né? Tem 4 elementos, sendo que, deixa eu olhar aqui, o segundo e o terceiro elemento, eles representam uma mulher ali carregando uma criança, e essa mulher é a Nossa Senhora da Vendôma, que é a padroeira da cidade do Porto, e ela tá no meio de 2 torres ali, né? Então é ela, e ela tá aí porque ela é a padroeira da cidade do Porto. E por fim, tem o primeiro e o quarto quadrantes, tem alguns castelos em volta, e tem as 5 quinas, né? Que é um símbolo bem importante de Portugal, sendo que cada castelo, eles simbolizam localidades fortificadas que o Dom Afonso Henriques conquistou dos mouros. Para quem não sabe, a Península Ibérica foi quase totalmente dominada pelos mouros, né? Eles vieram ali da África e dominaram a Península Ibérica, e aí Portugal começou a reconquista da Península Ibérica, foi expulsando os mouros de volta. Então o Dom Afonso Henriques tem um papel muito importante nisso aí, e ele derrotou vários mouros, e aí cada castelo desse representa um dos 7 que ele dominou. Eu fiz uma pesquisa para ver qual que era esses 7, se tinham 7 castelos específicos ou era só uma lenda que falava de 7 castelos. Eu achei o nome de alguns, mas eu não achei de todos, então não sei até que ponto essa história é verdadeira. Porém, também isso não é o objetivo aqui do vídeo, é mais falar o que são. São castelos que representam as conquistas de Dom Afonso Henriques sobre os mouros. Então, é isso que significa os 7 castelos. E as 5 quinas, ela também está muito presente na bandeira de Portugal, ali no meio da bandeira, né, a bandeira atual, aquela verde e vermelha, tem essas 5 quinas, e as 5 quinas representam 5 reis que também foram derrotados ali pelo Afonso Henriques na Batalha de Ourique. Então, quem quiser entender mais, tem alguns canais no YouTube que falam sobre história medieval, história de Portugal, que explicam um pouco mais o que significa isso, mas eu vou focar só nos elementos, não na história das batalhas, para o vídeo não ficar muito grande. E então eu vou falar o que significa cada uma das moedinhas que tem dentro das 5 quinas. Se vocês verem, tem as 5 quinas, né?
que são maiores, e dentro de cada uma delas tem umas moedinhas, e essas moedinhas são moedas de prata da época do Império Bizantino, por isso que elas são chamadas ali de Bezantes, né? Bezantes vem de Bizância, que era a referência, né, às moedas do Império Bizantino, e essas moedas de prata significam as 5 chagas de Cristo. Então, para quem não sabe, chaga significa ferida, e Portugal é um estado muito católico, né? É um país muito católico. Então, essas 5 moedinhas, 5 bezantes aí, significam as 5 chagas de Cristo, que são as 5 feridas de Cristo. E para quem não entende muito de religião, as 5 chagas de Cristo significam as feridas que ele teve, né? Uma em cada mão, uma ferida em cada pé, porque ele foi preso numa cruz, né? Numa estaca, independente de qual seja a sua religião, e seja cristã, vai saber que Jesus teve as 4 feridas, e também na história da Bíblia fala que para os soldados lá garantir que Jesus realmente tinha morrido, enfiaram uma lança nele, né? Então essa é a quinta ferida, ou a quinta chaga. Então cada uma dessas moedinhas significa essas 5 chagas de Cristo, que você vê tanto na bandeira de Portugal, quanto no brasão de armas da cidade do Porto. E esses são todos os elementos aí do escudo do Porto. Espero que você tenha gostado dessa explicação um pouco mais aprofundada. Eu gosto muito de juntar história e futebol. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa sugestões de outros escudos que eu posso estar fazendo a explicação mais aprofundada aqui. E não esquece de, antes de sair, deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí. Tamo junto, valeu e até a próxima.